E aí pessoal, beleza? Meu nome é Carlos, responsável pelo Quero Muito Mais. Hoje eu tô fazendo um vídeo para falar sobre o livro As Crônicas de Gelo e Fogo. Esse livro aqui que eu tô na mão é o terceiro, A Tormenta de Espadas. Eu queria falar sobre a origem do Jon Snow. Como todo mundo sabe, o Jon Snow é o filho bastardo do Ned Stark. Antes de começar a falar, eu queria separar algumas coisas. A série Game of Thrones, que é baseada no livro Crônicas de Gelo e Fogo, deixa de ter algumas coisas, alguns fatos e alguns personagens, e para eu chegar nas conclusões que eu tenho, que eu não sei se são verdadeiras, é bom deixar isso claro também, são suposições minhas da origem do Jon Snow, tem muito a ver com histórias que dois personagens contam andando com o Bran, né, o Bran Stark, que são a Meira Reed e o Jojen Reed, e contam algumas coisas pro Bran. Também tem outras histórias durante os 3 livros que foram sendo explicadas por outros personagens que eu fui juntando e criei essa suposição minha e queria compartilhar. Então, quem já viu a série acho que não vai querer saber sobre isso. Quem já leu o livro 4 e livro 5 talvez já saiba a resposta e deve falar, não é isso, mas tudo bem. Se alguém quiser falar, dar opinião, só peço que eu falo que é spoiler para avisar antes, né, para ninguém ler aquilo que não quer. Então vamos lá. O Jorge conta pro Bran, numa das viagens lá que eles estão fazendo, que o pai deles, até então a gente não sabe quando ele conta isso que é o pai deles, né, eu pelo menos peguei isso durante a história, numa das viagens que foi quando ele conheceu o pai do Bran, o Ned Stark, que ficaram muito amigos. Como é que foi que se deu, né, o encontro deles? Ele chegou numa cidade para um torneio. Chegando nesse torneio, ele teve problema com 2 escudeiros de um certo cavaleiro. Não vou me lembrar o nome agora, desculpa, eu não vou lembrar o nome dos personagens. E aí chegou uma menina que salvou ele, falando que ele era vassalo dela, eles não podiam atormentar esse cara. É bom falar que o povo da Meera e do Jojen, eles são meio que como, comparando com o Senhor dos Anéis, sei lá, algo como os hobbits, halflings, não tão baixos, mas eles não são altos como os seres humanos normais. Então, só pra saberem. Então ela diz, é meu vassalo, não pode. E aí chegam os 2 irmãos dela também, defendem o cara e fica nisso, acaba aparecendo também um cavaleiro misterioso, blá blá blá, enfim. O que eu quero falar desse negócio, desse torneio, o que acontece? Nesse torneio tá o Rhaegar Targaryen, que é o filho do Aerys Targaryen. Ele ganha esse torneio e quando ele ganha esse torneio, ele oferece a vitória para Lyanna Stark, que é a irmã do Ned Stark e do Brandon Stark, que são os 3 que estavam lá e salvaram o pai do Jojen e da Meera. Só que o Rhaegar Targaryen, ele já era casado. Então fica meio estranho, né? Fica um clima meio estranho. Pô, o cara já é casado e tá oferecendo o título da beleza e do amor pra Lyanna Stark. Além disso, a Lyanna Stark era prometida pro Robert Baratheon. Aqui eu quero fazer uma explicação. O Robert deixa bem claro que ele fica muito puto quando acontece o sequestro dela. Só que em nenhum momento no livro é falado que eles são apaixonados. O Robert parece ser apaixonado pela Lyanna, mas em nenhum momento do livro diz que a Lyanna também era apaixonada pelo Robert. Ela era prometida ao Robert. Assim como a Catelyn Tully era prometida ao Brandon Stark, e ele faleceu e acabou sendo prometida pro Ned Stark. Então não tinha nada a ver com amor, sim com interesse. Aí a gente pula um pouco mais pra frente. Esse torneio citado durante diversos momentos nos livros. E aí a gente fica sabendo também que o Rhaegar Targaryen, ele sequestra a Lyanna. Por causa desse sequestro, o Brandon Stark, junto com o pai dele, vai até o Aerys pra reclamar, falar, dá um jeito no seu filho. Aí o Aerys,
não quer nem saber. O que ele faz? Assassina o pai do Ned e o irmão dele. E aí começa aquela treta toda que o Robert Baratheon declara guerra aos Targaryens. E aí começa essa guerra. Depois da guerra toda, também tá no livro o que acontece. O Ned, quando vai achar a Lyanna, né, ele descobre que ela tá morrendo, ele vê ela falecendo. Não é muito bem claro o que acontece quando ele acha a Lyanna, mas quando ele termina essa guerra e volta pra casa, ele volta pra casa com uma criança. Então é aí que entra a minha teoria de quem são os pais do Jon Snow. Creio eu que a mãe seja Lyanna Stark e o pai seja o Rhaegar Targaryen. Por quê? Porque o Rhaegar estava apaixonado por ela, ele viu ela e se apaixonou. No torneio também dá a entender que ela meio que se apaixonou por ele também. Então, só que ele não podia ficar com ela, por quê? Porque ele já era casado e ela era prometida pro Robert. O que ele fez? Ele foi e sequestrou ela, né? E ficou meses com ela. Então, de repente, o Ned vai pra uma batalha, e quando ele volta, ele acha a irmã dele morta, né? Moribunda, morrendo, e volta pra casa com um bebê. Por que ele faria isso? Porque o Robert, o melhor amigo dele, declarou guerra aos Targaryens, né? E matou todos os Targaryens. Tanto que o Viserys e a Daenerys tiveram que fugir de Westeros. Provavelmente, ele não ficaria muito feliz em saber que a Lyanna teve um filme do Rhaegar Targaryen, né? E o Ned, para proteger o filho da irmã, o sobrinho dele, acaba voltando para casa falando que o filho é dele. Aí já entra uma outra coisa que também quem já leu o terceiro livro pode falar. Mas tem um capítulo lá da Arya que tem um molequinho que fala pra ela que ele conhece quem é a mãe do Jon Snow, que é a mesma ama de leite dele, não sei o que. É até citado o nome dela. Pode ser também que o Ned, pra deixar a história verossímil, né, deixar a história, o pessoal tem que acreditar nisso, que ele é o pai do Jon Snow, pode ter combinado com algumas pessoas, ou ter espalhado que ele teve um caso com uma certa mulher, essa mulher que foi ama de leite do mesmo cara lá que conta pra Arya. E pra quê? Pra todo mundo acreditar que isso seja verdade, né? Como eu disse, isso é só uma suposição minha, mas eu acho que faz todo sentido em pensar que a gente tem aí um bastardo, que não é bastardo, né? Que se for ver, ele é rei do norte e rei dos 7 reinos, na verdade, de Westeros todo. Espero que isso seja respondido logo, né? Pra quem não chegou até onde eu cheguei aqui, eu tô na página 744 do terceiro livro. Eu acho que faz muito sentido. Espero que quem veja isso possa debater e falar: não, Carlos, eu acho que tá errado, eu acho que é outra pessoa. E é isso, espero que tenha ajudado. Se tiver uma galera que vê, que lê aí, tiver outras teorias, entre em contato. Se quiser que eu fale alguma outra coisa, eu tenho algumas outras teorias também, do porquê de algumas coisas estar acontecendo ou não. Uma das outras coisas que eu quero falar no próximo vídeo é a legitimidade do Robert Baratheon como rei. Eu já vi algumas pessoas falando: por que o Robert Baratheon é o rei? Ele foi lá, declarou guerra e ele virou e ninguém fala nada, né? Na verdade, ele é um rei legítimo, ele tem o direito de ser rei. E quem lê o livro e se pegou algumas coisas, alguns detalhes, sabe que ele tem o direito de ser rei. E basicamente porque ele vem dos Targaryens. Mas é uma história para o próximo vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que realmente, se isso for verdade, se o pai do Jon Snow for o Rhaegar Targaryen e a mãe for a Lyanna, eu acho que vai ficar do caralho, vai sair uma treta muito animal, porque vai ter mais um rei pra disputar aí com a Daenerys, que também tem direito, né? Mas o Jon Snow seria
teria mais direito ainda ao reino, porque ele viria do Rhaegar Targaryen, que é o irmão mais velho da Daenerys. Então a Daenerys só poderia ser rainha se o filho do Rhaegar morresse, e aí viria pro Viserys, que já morreu, e aí iria pra ela, né? Então é isso. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. A gente fala aí no próximo vídeo.